Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 20, que diz assim, a parábola dos pagamentos. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair nas praças do mercado, outras pessoas que estavam sem ocupação. Então lhe disse, ide vós também trabalhar na minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles, tendo saído outra vez, próximo do meio-dia, e das 3 da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam trabalhando, sem trabalho, e indagou, por qual motivo estivestes aqui desocupado o dia todo? E lhe informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhe falou, ide igualmente por vós para o campo da videira. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou aos seus administradores, chama trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último contratado e terminando no primeiro. Chegaram os que havia sido contratado às 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que havia sido contratado primeiro, deduziram que receberemos mais, contudo, também estes receberam 1 denário. No entanto, assim que o receberam, começaram a queixar-se do proprietário da vinha, dizendo-lhe, este último homem trabalhou apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor lhe igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles, amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que pagaria 1 denário pelo seu trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar ao último a mesma quantidade que dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou manifesta tua inveja porque sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Amém, né? Esta é a palavra do Senhor, né? Nós não devemos tentar compreender a forma que Deus trabalha. Apenas ouvir e obedecer, né? Estes daqui, o Senhor Jesus está contando uma parábola sobre os trabalhadores de uma vinha. E que aquele trabalhador, todos trabalharam o período diferenciado. Uns trabalhou mais, outros trabalhou menos. Mas o dono da vinha foi justo, pagou-lhe tudo o que tinha combinado. Mas aqueles que trabalham menos também recebeu a mesma quantidade, 1 denário. E assim os que trabalham mais o dia todo foram se queixar, né? Foram reclamar. Por que nós trabalhamos o dia todo e ele trabalhou somente 1 hora? E tem que pagar igual. E aí o Senhor da vinha diz, né? Mas o salário, o dinheiro não é meu? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Se eu queria dar para você, eu fui justo com você, se eu queria dar para ele a mesma quantidade, o que me impede? Muitas vezes nós questionamos, Senhor, por que aquela pessoa é abençoada e eu não? Senhor, por que isso acontece na vida dele e na minha não? E o Senhor está falando, eu faço como eu quero. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor é o Deus que nos sonda. Muitas vezes nós queremos nos dividir com as pessoas. Ao invés de se unir, nós queremos dividir. E o Senhor está falando, eu sou justo, eu te conheço, eu conheço o teu coração. Muitas vezes, se Ele fazer para nós o que muitas vezes faz na vida de outro, Ele nos perde. Então o Senhor é justo, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor faz como Ele quer e nada vai impedir. E nós não estamos aqui para questionar,
mas estamos aqui para obedecer, para glorificar o nome dele, porque ele sim sabe o que é melhor para nós. Ele nos formou, ele nos conhece. Ele que nos sonda, ele é o Deus que nos sonda, que nos vê. Então não adianta querer questionar, não adianta querer reclamar de coisas que nós mesmos nem conhecemos. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes queremos achar que nós estamos certos, mas certa está a palavra do Senhor. Não é sobre nós. Quando nós entendemos que não é sobre nós, não é sobre os nossos pensamentos, mas é sim sobre a palavra. Porque quando nós manifestamos a palavra de Cristo, ela sim é verdadeira, ela sim é real, ela sim vai concretizar. E muitas vezes o Senhor fala, vocês não recebem porque pedem mal. Porque as nossas orações não estão conforme a palavra do Senhor. As nossas orações não estão conforme Jesus nos ensinou. Então temos sim que ser grato primeiro e falar, Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor deu riqueza a Salomão, o que ele disse? Pede-me o que quiseres que eu te dê. E o que Salomão pediu? Senhor, me dá sabedoria. Porque não adianta o Senhor dar riqueza se você não tiver sabedoria para administrar. Não adianta Ele te dar muitas vezes o que você quer se você não vai saber administrar. Você não vai saber zelar, não vai saber cuidar. Então vamos ser inteligentes, vamos pedir para o Senhor, Senhor, que neste novo ano que vai se iniciar, nós possamos ser pessoas diferentes, nós possamos ser cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, que o nosso coração possa estar em Ti, porque aí vai estar o nosso tesouro. Quando nós entendemos que o nosso tesouro está em Deus, nós depositamos também o nosso coração nele. E é sobre isso, né? Aqui no último diz assim, portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então aqui está, Jesus está comparando aqui a igreja. Uns tá lá na obra desde o começo, anos e anos trabalhando. E outros o Senhor salva e já leva para si. Porque se aqueles ficar, eles perdem a salvação. Então tudo tem um propósito de Deus. Não vamos reclamar. Não vamos tentar entender a forma que Deus trabalha. Mas vamos nos colocar na posição e falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como Tu queres. Que eu diminua e o Senhor cresça. Porque os menores serão os maiores no reino de Deus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso agir, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar. O Senhor nos conhece. Então que possamos aprender a ouvir a Ele, a obedecer os Teus mandamentos. Que neste ano que está terminando, né, nós possamos falar, Senhor, limpa-me de mim mesmo, renova a minha vida, renova as minhas forças, limpa os meus pensamentos, limpa o meu coração, que eu possa estar transformado diante de uma nova vida diante de Ti. Que o Senhor possa me fazer como Tu queres. Renova-me, Senhor, em Ti. Tira tudo que não é Teu. Só permita que fique o que é de Deus. Isso tem que começar em nós. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que falar, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo me renova, me limpa, me ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo, Ele está para nos ajudar. Quando nós pedimos, nós recebemos. Quando pedimos, conforme a palavra. E o Senhor tem muito mais para nos dar. Basta nós descansarmos no Senhor. Então que este ano que termina, que possamos terminar com atitude diferente de fazer o certo. Mesmo que isso custe, mas vamos fazer o certo. Vamos fazer o que a palavra ensina. Vamos fazer o que o Senhor nos orientou. Vamos andar nos caminhos do Senhor, para que a nossa vida seja transformada verdadeiramente e que nós possamos falar não da boca para fora, mas que possamos entender, colocar na mente, no coração e entender o nosso chamado diante da presença de Cristo. Que somos soldados valentes, prontos para guerrear, que possamos estar de pé diante da presença do Senhor, buscando cada dia mais. Amém?
Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.